E aí, tudo bem? Como é que será que o Grêmio vai encarar o Galo no Mineirão quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro? Que jogo, hein? O Grêmio 19º colocado, brigando contra o rebaixamento, contra o Atlético Mineiro, que não ganha um título brasileiro desde 1971. Aliás, o único título do Galo na primeira edição da nova Taça Brasil, em 71, ainda com o técnico Tele Santana. O Galo brigando pelo título e sendo aí o franco favorito, encarando o Grêmio e recebendo o tricolor gaúcho no Mineirão. Mas o Grêmio tem outros problemas fora de campo. Rafinha denunciado pelo STJD, a possibilidade do Grêmio perder mando de campo nos próximos jogos, tudo por causa dos incidentes, da confusão, do quebra-quebra no jogo após a derrota com o Palmeiras, né? Mas antes eu queria agradecer a você que está aqui no meu canal, seja bem-vindo. Por favor, mande mensagens, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se ainda não está inscrito e também marque os alertas para receber os novos vídeos por aqui. Tá combinado? Olha só, o Grêmio vive um momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe. Agora, quem iria imaginar que o Grêmio estaria diante do líder do Campeonato Brasileiro numa quarta-feira, num jogo atrasado da 19ª rodada, nessa situação, quando o Galo recém perdeu para o Flamengo por 1-0, na mesma rodada que o Grêmio perde de virada para o Palmeiras por 3-1 na Arena. O que acontece? O Flamengo hoje está a 10 pontos do líder, ele nem é mais o segundo colocado. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 52 pontos, o Galo tem 59, o Bragantino, que estacionou com derrota para o Cuiabá, é o terceiro com 50 pontos, mas tem um jogo a mais que todo mundo, agora adiantado na tabela. E aí, o Flamengo, como tem 2 jogos a menos, um ele vai cumprir ainda antes do jogo do Grêmio, nesta terça-feira contra o Atlético Paranaense, o que acontece é que se o Galo tropeça contra o Grêmio, e no futebol tudo pode acontecer, mas eu não acredito, né, que o Grêmio consiga vencer o Galo, talvez num jogo assim espetacular do Grêmio, consiga no máximo um empate, até pelos problemas que tem tido como time, como estrutura emocional, inclusive falada pelo Wagner Mancini, e o Galo tem aí talvez somente o Keno, que não está à disposição, mas pode ainda ficar à disposição, vai com força total, e esse jogo pode ser aquele de maior público no Mineirão, quase que com sua capacidade total, pelo menos de 50 a 60 mil torcedores do Galo, ou seja, será um jogo assim para o Grêmio de um desafio ainda maior. A vitória, por outro lado, seria espetacular, porque ele é antes de um Grenal, onde o Grêmio aí sim tem forças equilibradas pela tradição que é o Grenal. Né? Até pelo último Grenal 0-0, pelos Grenais do Campeonato Gaúcho, tudo meio que volta a estaca zero. É claro que o Inter, além de ser o favorito, mas ele joga meio que sem tanta obrigação como o Grêmio. O Inter não, na verdade o Inter tem a obrigação de vencer, mas o Grêmio tem a necessidade da vitória. Eu sei que o Inter também tem, mas o Inter se empata ou perde, fica flauta, fica gozação, mas o Inter ainda poderá, não vai comprometer a campanha de buscar vaga na Libertadores, nem que seja indireta, porque não está tão difícil assim, pela pontuação que tem o Internacional. E o Inter se prepara a semana toda para esse jogo. Mas uma vitória do Grêmio contra o Galo seria algo espetacular, mas olha só a dificuldade. Mesmo que o Grêmio faça este milagre do que não tem acontecido ultimamente, encaixe o time do Wagner Mancini, começa a engrenar vitórias, até mesmo contra o Galo, ganha o Grenal, ele de 26 vai a 32 pontos, o Bahia tem 33 pontos e joga no final de semana do Grenal contra o Fluminense, né? Desculpe, contra o São Paulo. Quem joga contra o Fluminense é o Sport, que tem 30 pontos. Então, chegaria a 33 se vencesse, mas aí já é um jogo complicado. Acredito que o Grêmio, vencendo os 2 jogos, ele passa o Sport Recife. E tem ótimas chances de chegar perto do Bahia, mas não vai superar. O Juventude, sim, ele passará, porque o Juventude não joga nesse final de semana um jogo que seria contra o Bragantino, que vai ser só dia 23 de novembro. Então vejam como a situação do Grêmio é complicada. Mas vamos ao time. Sem Kahneman e sem Jean-Pierre. A zaga
Wagner Mancini não vai mudar muita coisa, não vai colocar 3 zagueiros, não vai inventar nada, até porque ele fala na coletiva. Não vou mudar drasticamente o esquema tático, porque os jogadores estão com a memória de um sistema tático e não dá para mudar toda hora. Inclusive o Douglas Costa, em entrevista ao portal, ao canal do YouTube Pilhado, né, nesta segunda-feira, ele confidenciou que essa troca de técnico confunde eles mesmos, os jogadores. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, e isso é muito complicado. Ele disse, eu, jogador mais experiente, consigo me adaptar mais fácil e emocionalmente não me abalo tanto. Eu baixo a cabeça, vou para o próximo jogo e vamos buscar e sigo confiante. Mas ele diz que no grupo isso gera uma instabilidade terrível, principalmente para os jovens jogadores, explicando um pouco aquela coisa de por que os mais experientes às vezes dão certo e outros nem tanto. Né? Por mais que alguns garotos tenham, às vezes, maior qualidade técnica que alguns experientes. Mas vamos lá. A zaga, então, voltando, Breno, Wanderson, aí sem o Kahneman vai Jeromel e Juan. Eu acredito que o Paulo Miranda voltando vá para a zaga de novo, mesmo com essa questão de experiência. E no lateral esquerdo, Rafinha, até porque já vou falar, o Rafinha é denunciado, o julgamento não deve ser agora, ele cumpriu a automática pelo terceiro cartão amarelo, volta contra a equipe do Galo normalmente. O meio-campo começa com a sua estrutura básica que o Mancini não deve mexer. Já vou falar no que eu acredito que deveria mexer, mas primeiro eu estou falando o que ele deve fazer, o que eu acredito que ele vai fazer e as informações que a gente tem. Vila Sante, Thiago Santos e Vila Sante. Aí tem o Alisson, no meio seria o Jean-Pierre, aí fica essa vaga para a gente colocar um jogador ali no pensamento do Mancini, e pelo lado esquerdo o Douglas Costa, que jogou muito bem contra o Palmeiras nesse flanco esquerdo, inclusive fazendo a jogada do gol do Diego Souza. Na frente, Borja volta, então Borja melhor que Diego Souza, para mim Borja titular. Se o Wagner Mancini colocar o Diego Souza, como fez contra o Atlético Goianiense, estará errando novamente. Mesmo que eu não acredito que fisicamente o Borja corra maior risco do que o Diego Souza e ele possa apresentar menos. Para mim, Borja titular. Aí o que acontece? No meio de campo, no lugar do Jean-Pierre, ele pode colocar o Campas. Mas também ele pode colocar o Ferreira, desloca o Ferreira para a esquerda, o Douglas Costa centraliza, mantém o Alisson na direita. Ele pode fazer isso também. O que eu prefiro e gostaria de ver no Grêmio, não só agora. Primeiro tira o Thiago Santos do time e coloca o Sarará ali, para dar uma dinâmica no meio de campo, na saída de bola, a energia do Sarará e o futebol que ele apresentou, para mim, muito melhor que o Thiago Santos, que cometeu o pênalti no Marcos Rocha, chegou atrasado no gol do Rafael Veiga e não está jogando bem. Fica no banco, excelente à disposição para segurar um jogo, daqui a pouco entrar no lugar de alguém machucado. Minha opinião. No lugar do Jean-Pierre, que para mim hoje seria titular, eu não mudaria tanto o sistema, colocaria o Campas. E ainda tiraria o Alisson para colocar o Ferreira. Quando tem o Ferreira, eu prefiro o Ferreira no lugar do Alisson, com Douglas Costa e Jean-Pierre. Mas como o Jean-Pierre não joga, aí sim coloca o Campas. Mas por que o Campas? Ele tem problemas de marcação, o jogador custou 21 milhões. Olha só, do pouco que vi, só se no treino ele pisa na bola. Ele tem personalidade fraca, não vi isso contra o Palmeiras. Ele fez a jogada do gol do Elias. E outras jogadas ali, compondo inclusive com o Jonathan Robert, que para mim está na frente do Luiz Fernando, que volta nesse jogo. Se é para colocar o Luiz Fernando no jogo, bota o Jonathan Robert. Bota o Elias. Tem que mudar algumas coisas no Grêmio em termos de hierarquia de jogadores. Até mesmo o Elias está na frente do Diego Souza, por mais que faça gols. O Elias tem que ter mais oportunidades no segundo tempo. Que todos entrem. Agora, o Grêmio precisa matar o jogo, pelo menos fazer o melhor jogo como tem feito no primeiro tempo, surpreender seus adversários. Contra o Galo vai ser bem mais complicado, gente. Mas pode fazer isso, pode fazer. E vencendo o jogo, se fecha no segundo tempo. Não faz o contrário, faz um jogo morno, vai um pouquinho, faz um gol, fica retrancado, vai pra frente. Esse jogo vai e vem meio morto. Tu joga pro adversário que tu é menor mesmo, que tu é pequeno, que tu é da 19ª colocação. Não, se impõe, coloca os jogadores em campo, tu tem uma mescla de jovens jogadores de qualidade. Muda um pouco a chave, vira a chave da postura do Grêmio dentro de campo. Eu acredito nisso. Se vai dar certo,
Pode dar tudo errado. O Galo é um grande time, inclusive pode golear, atropelar o Grêmio dentro do Mineirão com a força da sua torcida e não será nada anormal pela diferença de futebol, ânimo e campanha e recursos dentro do grupo do Atlético Mineiro, que tem grandes jogadores aí, praticamente todos à disposição. A questão da denúncia, o STJD, o procurador Ronaldo Piacente, denunciou o Grêmio em 2 artigos com base nas invasões, quebra-quebra do VAR, enfim, é o 211 e o 213. Em resumo, os dois podem, levar o Grêmio a uma punição de multa de 100 a 100 mil reais e até 10 jogos de perda de mando de campo. O Grêmio tem jogos aí contra o Fluminense depois do Grenal em casa, Bragantino, São Paulo e Atlético Mineiro na última rodada. Se pega no mínimo 4 jogos, esses jogos nenhum deles vão ser na casa do Grêmio. Prejuízo terrível, terá que jogar talvez em Caxias do Sul ou em Novo Hamburgo, eu não sei o tamanho do estádio. O Grêmio já deve estar vendo isso com a sua logística porque precisa se prevenir, porque é bem provável que essa punição aconteça. E mais do que isso, se o Grêmio cai para a segunda divisão, ele pega 10 jogos, ele terá que começar a segunda divisão do ano que vem já cumprindo jogos fora de casa. Vantagem para os adversários da busca para subir no próximo ano. E não tem sido fácil subir. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro, olha o que acontece com o Vasco. O Internacional foi segundo colocado quando subiu, não está tão barbada assim subir. A Série B é terrível, por mais que o Grêmio tenha um grupo bom. Não estou colocando o Grêmio já na segunda divisão, mas está muito bem encaminhado. E mesmo que ele permaneça com uma campanha boa, fazendo aí as 6 vitórias que precisa nos 11 jogos, o que eu não estou levando fé, o Grêmio jogará a Série A, começará com jogos fora de casa já na Série A do ano que vem, se assim conseguir se manter. O procurador também denunciou o Rafinha no 243F, o artigo, por ofensas à arbitragem. Está na súmula do jogo contra o Palmeiras, ele nem estava relacionado, pode pegar até 6 jogos de punição. Como esse julgamento deve ser, acredito, só depois do Grenal, é provável que contra o Galo e contra a equipe do Internacional, no Grenal, o Rafinha seja titular do Grêmio. Outra coisa, o procurador também fez um pedido de liminar, encaminhou um pedido de liminar para que seja acatada pelo presidente do tribunal, que o Grêmio não tenha torcedores nos seus jogos até que seja julgado esse caso da invasão de campo e do quebra-quebra. Então, se for acatado pelo presidente do tribunal nas próximas horas, do STJD, aí o Grêmio não poderá ter torcida contra o Galo, que não é grande vantagem, e também no Grenal, que eu não vejo tanto problema assim. Se bem que o Grenal ainda tem uma outra reunião nesta quarta-feira com o governo do estado, Brigada Militar, Ministério Público, Grêmio, Internacional, as autoridades locais, Federação Gaúcha de Futebol, que representa também a CBF da competição, que é o Campeonato Brasileiro, e podem decidir por não ter torcida visitante nesse jogo em função dos acontecimentos recentes na Arena e para que não haja problemas devido à rivalidade e o que se criou nesse jogo, e já com provocações de dirigentes do Grêmio, já com essa questão do Inter poupando os jogadores, dando a entender que será uma grande disputa, e é sempre uma disputa muito legal dentro de campo na história dos jogos, mas que tem incidentes lamentáveis muitas vezes quando há confronto de torcedores que são desse nível aí dos que invadiram o gramado da Arena. Agora, se conseguirem colocar e separar torcedores do Grêmio, visitantes que sejam, por exemplo, só os sócios do Grêmio e não os torcedores de organizada, e sócios que não tenham nenhuma denúncia, não haja nada registrado de que eles também cometeram alguma irregularidade, algum ato de violência e agressão a alguém dentro do estádio, se é possível fazer essa separação, eu não vejo problema algum a torcida do Grêmio participar do Grenal, tá certo? Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos, te inscreve no canal, marca o alerta para que você receba os próximos vídeos também por aqui. A qualquer momento trago novas informações e a minha opinião sobre futebol, esportes e Grenal. Valeu, um abraço e até a próxima.